já ouviu falar sobre economia do cuidado? Sabe todas aquelas tarefas de casa e com os filhos que você não recebe nada por isso, mas todo mundo acha que já que você é mulher, é sua obrigação? Então, isso tem um nome e cada vez mais está se estudando sobre o assunto e começando a falar sobre ele. Inclusive, estão até dando um valor a ele. Cuidar de filhos e cuidar da casa tem um custo muito alto e a gente precisa começar a debater sobre esse assunto cada vez mais. Até para mudarmos a percepção sobre ele e, quem sabe, existir uma real valorização. Economia do cuidado. Esse vai ser o nosso papo de hoje. Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito, especialista em Direito da Mulher. Lembra de te inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Inclusive, já comenta aí embaixo se tinha ouvido falar sobre esse assunto e compartilhe esse vídeo para que mais gente conheça e comece a conversar sobre a economia do cuidado. Me responde aqui. Você cuida de alguém? Alguém precisa de você para se manter vivo? A economia do cuidado é aquele trabalho para a manutenção da vida de alguém. Atividades voltadas à alimentação, educação, cuidado, bem-estar, envolvendo também afazeres domésticos, aquela limpeza e tal. E quem é a pessoa que mais faz isso? Exatamente, a mulher. Mulheres, quase que em sua maioria, são as que devem cumprir essas atividades. A sociedade estipulou que as mulheres, por nascerem mulheres, são as responsáveis pelo cuidado. E a gente consegue notar essa obrigação imposta para as mulheres, pois na pandemia foram elas, mesmo que não fossem casadas e não tivessem filhos, as responsáveis por cuidar de alguém. Mesmo que não morassem na mesma casa da pessoa cuidada, eram as designadas a fazerem as compras do mercado, saber se a pessoa estava bem e, ocasionalmente, cuidar caso precisasse, resolvia pendências burocráticas e assim por diante. Só que a economia do cuidado tem um problema ainda maior. É um trabalho invisibilizado e não tem remuneração. E mesmo que você contrate alguém para fazer, essa pessoa normalmente é mal paga, pois está ligada a algo que todo mundo não dá valor. Mas entenda, mesmo que a sociedade não dê o valor merecido, sem esse trabalho, a própria sociedade não existiria. Nada andaria, crianças não seriam cuidadas e não se desenvolveriam. Mas, além disso, muitos homens não conseguiriam chegar ao topo de suas carreiras sem que alguém desse o suporte necessário para tal. É exatamente nesse calo que eu quero começar a tocar. E eu vou me incluir nisso, pois eu fui a mulher que deu o suporte para que um homem pudesse ter segurança em manter seu emprego e construir sua família. No caso, o meu marido. Eu sempre fui a mulher que nem pensava em casar. E quando me dei conta, estava envolvida em tudo isso. E o pior, eu mesma estava desvalorizando o meu trabalho, tanto feito em casa quanto fora. E eu sei que eu sou reflexo de uma sociedade que sempre só valorizou o ter, mas nos quer mães e ficando em casa. A economia do cuidado começou a ser falada lá nos anos 90. Mas, de fato, ela só começou a ser considerada durante a pandemia, pois diversas mulheres perderam seus postos de trabalho por precisarem cuidar de alguém, já que tivemos escolas fechadas e pessoas idosas não podendo sair de casa. Nesse período, retrocedemos anos de direitos conquistados, mas ao mesmo tempo abrimos uma nova discussão que demonstra a importância real que é cuidar de uma casa, cuidar do outro, e que isso tem um valor financeiro e não só de afeto, como muito se falava antigamente. E isso é um contraponto ao que aconteceu durante toda a nossa vida, pois mesmo se compreendendo a importância da economia de bens e serviços, mas também a economia do cuidado, apenas uma delas realmente era dado o devido valor, valorizada socioeconomicamente, enquanto a outra era colocada apenas como uma obrigação natural das mulheres.
Mas através de pesquisas e estudos, começou a se estabelecer valores reais para essa economia do cuidado, até para que se dê a importância devida a ela. Um levantamento realizado pela LabThink Olga em 2020 se viu que o trabalho realizado pelas mulheres no mundo todo é equivalente a uma economia 24 vezes maior que a do Vale do Silício. E no Brasil corresponde a 11% do PIB nacional. Então quer dizer, existe um valor financeiro e ele é gigantesco. Só que temos um grande problema. Esse valor em salário também existe. A pessoa que cuida da casa deveria receber mensalmente algo equivalente a 10 mil, 10.500 reais. Porém, ela não recebe. E quem é contratada para fazer esse trabalho também não. E mesmo a pessoa que é contratada não recebendo esse valor, contratar alguém muitas vezes acaba sendo o ponto que deixa mulheres fora do mercado de trabalho após a maternidade. Quantas vezes você já ouviu ou até falou: não compensa eu sair para trabalhar, pois meu salário não cobre os gastos de contratar alguém? O problema é que, mesmo sabendo disso, esse trabalho de cuidado não é reconhecido. Pois quando você volta ao mercado de trabalho normal, o que acontece? As empresas não validam essa vivência tão importante e colocam que foram anos fora do mercado. E sendo assim, ou você não é contratada, ou seu salário será baixo. Enquanto isso, o marido que continuou trabalhando, cresceu na carreira, ganha mais e é reconhecido. E essas diferenças muitas vezes impactam na vida da mulher quando ela se separa. O que acontece com a sua vida profissional? Como ela vai conseguir se sustentar? Como ela vai se reposicionar no mercado de trabalho? Essa precisa ser uma conversa em outro momento, mas precisa ser pontuada aqui. O que devemos analisar e mudar para valorização e a jornada extenuante da mulher? Mesmo que durante anos tenha se colocado que o homem é o provedor e é o feito para a vida pública, e a mulher para o privado, e por isso é responsável pelo cuidado, hoje já se entende que isso foi uma imposição cultural e não algo realmente verdadeiro. Com isso, tanto o homem quanto a mulher podem trabalhar fora e o cuidado da casa e dos filhos não é um dever apenas da mulher, mas dos dois. Terceirizar o cuidado da casa também não é uma saída razoável, pois estamos apenas olhando para uma classe econômica privilegiada de mulheres. Mas que as empresas comecem a pensar em jornadas mais flexíveis, também valorizem o tempo que a mulher mãe ficou em casa, como uma possibilidade de ter aprendido novas habilidades. E vou dizer que muitas empresas já fazem isso, como a Disney. A Disney é aquela coisinha pequena. E é um ganho tanto para a mulher como para a incorporação entender que essa é uma característica relevante. É claro que também é necessário que tenhamos políticas públicas viabilizando creches e transporte público de qualidade. Também lutarmos para que tenhamos licença parental, para que de fato seja entendido e colocado em prática que o cuidado dos filhos não é somente da mãe. Então, para isso, precisamos de uma lei. E a mulher que está sendo a responsável pelo trabalho do cuidado na sua casa, não se desvalorize. Também aprenda a entender que o seu trabalho é tão ou mais importante que o do seu marido. E eu digo o trabalho do cuidado em casa, mas também se você trabalha fora, tem uma microempresa. Não importa quanto você ganha, esse valor é relevante para as contas fecharem no final do mês, mas também para você e para o seu crescimento. Outro fato, a divisão de tarefas tem que acontecer, pois são inúmeras as mulheres que trabalham fora e ainda precisam fazer tudo do cuidado da casa e dos filhos. A responsabilidade não pode ser apenas de um, precisa ser dos dois.
Existe em alguns países, como a Argentina, para a mulher se aposentar, o direito a computar o tempo que se dedicou ao cuidado com os filhos. Isso é uma maneira de valorizar essa mulher, entender que ser mãe não é um ato compulsório, que cuidar de uma criança é importante para toda a sociedade, mas também incentivar a maternidade, já que sabemos que está caindo consideravelmente a taxa de natalidade. Vide os dados do último censo, recém-divulgado, que declarou ter sido a menor taxa de crescimento já registrada desde que a realização do censo começou no Brasil. Aqui no país, toda mulher pode se aposentar como dona de casa, desde que pague a contribuição do INSS, mas ela não acrescenta nenhum tempo pelos anos dedicados ao cuidado dos filhos. Acho que está na hora de começarmos essa conversa com nossos representantes, mas a conversa da economia do cuidado tem que ser com toda a sociedade. O que você acha? Um beijo e tchau, tchau!